Então, nessa parte da aula, nós vamos tratar do artigo 15 da Constituição Federal, Constituição da República. Esse artigo 15, ele trata de dois institutos importantes no direito constitucional e eleitoral. Um se refere à perda e outro se refere à suspensão dos direitos políticos. Então, o artigo 15 é muito importante porque ele proíbe, na nossa ordem jurídica, a cassação de direitos políticos. Essa expressão cassação, ela tem correlação com atos arbitrários, abusivos. Então, é possível a perda dos direitos políticos ou a suspensão dos direitos políticos. Entende-se por perda dos direitos políticos a privação definitiva ou sem prazo para encerrar das capacidades eleitorais ativa e passiva. Então, todos nós temos o que se chama de capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa é o que se chama de ius suffragi, votar. E a capacidade eleitoral passiva tem a denominação de ius honorum, ser eleito. São expressões que advêm do direito romano e que foram incorporadas no direito luso, enfim, na nossa cultura jurídica, e são expressões citadas em diversos livros e na jurisprudência pátria. Ius suffragi e ius honorum, honorum com H. Bem, então os nossos direitos políticos, eles têm essa duplicidade, essa bifurcação, vamos dizer assim, entre capacidade ativa e capacidade passiva. Eu posso ter a capacidade ativa como eleitor. Eu tenho 18 anos e posso votar, devo votar. Eu tenho 16 anos e tirei o título e posso exercer o direito do voto. Mas eu não posso ser candidato a prefeito com 16 anos, nem com 18 anos, porque eu tenho que completar a minha idade mínima, que é uma condição de elegibilidade. E essa idade mínima, portanto, ela vai afetar, né, o aspecto da condição de elegibilidade. Mas aqui no artigo 15 da nossa Lex Mater, da Constituição da República Federativa do Brasil, o legislador elencou a hipótese de perda e suspensão. Então, o conceito de perda é a privação sem prazo para encerrar das capacidades eleitorais ativa e passiva. Quem perdeu os direitos políticos não pode votar nem ser votado por um prazo indeterminado. Pontes de Miranda, renomado autor da nossa ordem jurídica, dizia que o conceito, em seus comentários à Constituição de 1967, dizia que perda é a morte cívica. Morte cívica. Essa expressão não é mais utilizada porque ela pode ser analogicamente interpretada como uma perda, uma prisão de pena de morte ou uma pena de banimento, ou seja, essas penalidades que estão afastadas, com raras exceções, como a pena de morte em época de guerra, por crimes como cobardia, né, que se chama, traição, mas retirando esse aspecto excepcional, são penas que ficaram no passado da nossa legislação brasileira.
né, que nós tivemos na Constituição do Império de 1824, ainda até a Constituição Republicana de 1891, Primeira República, nós tivemos legislações e previsão constitucional de penas de banimento e outros. Então, hoje é mais correto se mencionar que a perda é a privação sem prazo. Já a suspensão dos direitos políticos, ela, como o nome já intui, é uma privação temporária da capacidade eleitoral ativa e passiva. Quem está suspenso é por um prazo determinado. Então, o artigo 15, ele não diz assim, o inciso 1º, o inciso 2º, 3º, 4º ou 5º, são perda ou suspensão. Então, cabe ao intérprete, diante do conceito jurígeno do tema, fazer a distinção. Para adiantar para vocês, eu digo o seguinte: o artigo 15 tem esses 5 incisos. Apenas o inciso 1º é considerado perda, sem nenhum questionamento. É pacífico que o inciso 1º é perda. Em relação ao inciso 4º, existem 2 correntes. Uns entendem que é perda, e já foi a resposta de alguns gabaritos de concurso público como perda, e outros entendem que é suspensão dos direitos políticos. Particularmente, a minha posição é que é suspensão em razão do que está previsto na Lei 8239 de 91, artigo 4º, parágrafo 2º, que é essa lei que trata da prestação alternativa. E essa lei que rege, que disciplina a prestação alternativa, ela fala ipsis literis na expressão suspensão. No entanto, a essência desse inciso 4º está mais voltada para a perda. E se a gente seguir aquele velho conceito, né? Velho não, aquela sabedoria de que o rótulo da embalagem ou o rótulo dado a um instituto nem sempre traduz a sua essência jurídica, realmente ficaremos com a perda dos direitos políticos no inciso 4º. Mas eu tenho dúvida de ensinar isso para vocês, porque se é uma prova de múltipla escolha e você responde que é perda, pode a banca examinadora entender que não, porque a lei fala em suspensão. E se a lei fala em suspensão, fica mais fácil do candidato a concurso público, se a banca usar essa resposta como perda, anular essa questão, porque existe uma divergência doutrinária, mas a lei trata o instituto, trata o inciso 4 como suspensão. Tá certo? Bem, 2 correntes e é essa a questão. Já o inciso 2, que trata da incapacidade civil absoluta, o inciso 3º, que trata da condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos, e o inciso 5º, que trata da improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, são, na verdade, hipóteses inequívocas de suspensão dos direitos políticos no nosso país e na nossa legislação, obviamente,
que nós estamos aqui analisando. Bem, primeiramente, nós temos aqui o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Esse cancelamento da naturalização, ele está referido também aqui na Constituição, né, no artigo 12 da Constituição, parágrafo 4º, que diz que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Esse cancelamento não é feito pela Justiça Estadual, mas a nível federal, né? E em virtude, como diz a Constituição, de atividade nociva ao interesse nacional. Bem, a Constituição não minudencia o que vem a ser essa atividade nociva ao interesse nacional. E aí cabe ao intérprete consultar a Lei 13.455 de 2017, nos artigos 72, 75 e 76, que vão dar uma ideia do que possa ser aqui essa atividade nociva. Por exemplo, como crimes de tráfico internacional de drogas. Então, por exemplo, se alguém que veio morar no Brasil se naturalizou brasileiro, um estrangeiro se naturalizou brasileiro, mas passou a praticar tráfico internacional de drogas, ele pode ter um processo de cancelamento da sua naturalização, independentemente do processo crime. E esse processo do cancelamento da naturalização se dará em razão desse cidadão ter desenvolvido no Brasil uma atividade nociva ao interesse nacional, como terrorismo, como outros fatos que podem aqui levar a esse cancelamento da naturalização. Ora, uma vez cancelada a naturalização, dificilmente ele poderá recuperá-la, certo? Porque dependerá aqui de uma revisão dentro de um prazo legal, por erro judiciário. Esse prazo é um prazo de 2 anos, ou de uma decisão do presidente da República. Então, se diz aqui que é uma hipótese de perda dos direitos políticos. Então, se esse brasileiro naturalizado teve cancelada sua naturalização, também terá cancelado seu título eleitoral. Porque no Código Eleitoral nós temos no artigo 71 uma das hipóteses de cancelamento do título, como a hipótese de perda dos direitos políticos. Ainda aqui no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, nós temos que é declarada a perda da nacionalidade quem adquire outra nacionalidade. Só que há exceções para o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, se eu sou filho de italiano, filho de austríaco, e eu tenho dupla nacionalidade, obviamente eu não vou perder a nacionalidade brasileira, que é a minha nacionalidade originária, territorial, pelo critério do ius soli, porque países como a Itália e a Áustria adotam o critério ius sanguinis, tá? Então, critério sanguíneo, e esse cidadão passa a ter uma dupla nacionalidade. Ele é considerado polipátrida e, portanto, nessa hipótese ele não perde a nacionalidade. E também na letra B do parágrafo 4º do artigo 12, inciso 2, que
que fala da imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Alguns países dizem que para você celebrar o casamento ou um contrato de trabalho é necessário você adquirir, e é imposto isso, a naturalização daquele país. Então, nesse caso, o brasileiro que está nesse país e lhe é imposta essa naturalização, ele não perde a nacionalidade originária brasileira. Então, eu queria chamar a atenção porque esse artigo 15 que nós estamos vendo, inciso 1º, que trata desse cancelamento da naturalização por uma sentença que aqui se exige que seja transitada em julgado, tá? Ele não é um dispositivo que é tratado no âmbito da Justiça Eleitoral, mas sim no âmbito da Justiça Federal. Mas a Justiça Federal comunica ao TRE a zona eleitoral e haverá o cancelamento do título, como lhes falei, com base no artigo 71 do Código Eleitoral. A outra hipótese é a incapacidade civil absoluta. Tá? Sobre a incapacidade civil absoluta, nós temos o nosso Código Civil, como todos sabem, e o Código Civil, ele tem aqui no artigo, só um minutinho, quero fazer um comentário mais preciso. Para poder fazer um comentário aqui sobre esse artigo. Bem, agora sim. São absolutamente, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil e os menores de 16 anos. Então eu pedi a vocês que abrissem aqui o artigo 3º, artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente, só um minuto, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Todos sabem isso, que hoje os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Mas, nessa hipótese, ele, pela Constituição, está com os direitos políticos suspensos. Mas eu sempre falei para os alunos e volto a falar,
a conceituação aqui deixa a gente numa certa estranheza, né? Porque quem é menor de 16 anos ainda nem tirou o título eleitoral a princípio. E a palavra suspensão pressupõe aquela pessoa que teve o direito e depois praticou algum fato e ficou com esses direitos políticos suspensos. Mas no caso aqui, especificamente, nós não temos mais essa hipótese porque o Código Civil foi revogado nessa parte pela Lei 13.146. Então eu queria aqui fazer uma abordagem do seguinte aspecto. O artigo 4º do Código Civil diz que são incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18, tudo bem. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Essas pessoas podem se candidatar a mandatos eletivos e não haverá aqui, a princípio, a possibilidade de indeferimento dessa candidatura, porque essa pessoa está enquadrada como um relativamente incapaz. Já o inciso 3º, que virou uma hipótese de relativamente incapaz, mas era um caso de absolutamente incapaz, é que merece uma reflexão, uma ponderação de uma razoabilidade. Por quê? O inciso 3º passou a ser classificado como hipóteses de relativamente incapazes, mas tem situações graves, porque esse inciso 3º fala aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Ora, como pode alguém que não pode exprimir a sua vontade conseguir se comunicar com os eleitores e ser candidato? É muito difícil imaginar essa hipótese. Mas essa hipótese, como eu estou dizendo, era um caso, no âmbito do direito eleitoral, fácil de dirimir, porque esses casos eram considerados de absolutamente incapazes, e absolutamente incapazes estão com os direitos políticos suspensos. Mas aqui, essas pessoas não são consideradas inelegíveis. Não são consideradas inelegíveis. Então, eu tenho aqui uma situação que eu também faço uma reflexão com vocês em relação ao Estatuto do Deficiente. O Estatuto do Deficiente, norma de alto valor e importância na nossa ordem jurídica, é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu essa norma. Ela, repito, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Acontece que essa lei tem dispositivos com reflexos eleitorais, tá? E esses dispositivos com reflexos eleitorais se referem aqui especificamente ao capítulo 4, artigo 76, que é o direito à participação na vida pública e política. Então, o artigo 76 diz que o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e oportunidades de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Certíssimo. E aí deve ter, no parágrafo 1º, o seguinte: a pessoa com deficiência será assegurada o direito de votar e ser votada, inclusive pelas seguintes ações:
Garantia de que os procedimentos, instalações, materiais e equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso. Vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. Incentiva a pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio de novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Garantir em pronunciamentos sociais, propaganda eleitoral obrigatória, debates transmitidos pelas emissoras. Tanto é que hoje a lei obriga nos programas eleitorais e na propaganda em geral de panfletos, a possibilidade de acesso ao deficiente, por exemplo, com uma linguagem de Libras, né? O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, etc. E devem ser oferecidos todos esses meios de, vamos dizer assim, de participação à pessoa com deficiência. Acontece que a nossa lei esquece de uma coisa importante, que é, efetivamente, a nossa lei esquece de alguns aspectos importantes. Por quê? Nós temos as pessoas que estão interditadas, né? Por Alzheimer, por demências psíquicas, psiquiátricas graves. E essas pessoas não podem se candidatar e serem representadas por outras. Mas, especificamente, a lei não diz isso. Então, não se pode aqui permitir que alguém, de forma inescrupulosa, fraudulenta, possa utilizar um deficiente físico para angariar votos para esse deficiente, quando esse deficiente está interditado e o âmbito dessa interdição consagra essa impossibilidade. Então, ao meu ver, quando um juiz responsável, com competência, melhor dizendo, por exemplo, na vara de órfãos e sucessões ou na vara de família, ou seja, de acordo ao CODIGERJ, né, Código de Organização e Divisão Judiciária, quando esse juiz verificar que a pessoa é deficiente e que está ali sendo alvo de uma manobra, esse juiz pode indeferir a candidatura dessa pessoa. Agora, a ideia é de maximizar sempre, valorizar o deficiente em tudo. Inclusive, isso é muito importante para que o próprio deficiente possa, como deputado ou um gestor político do Poder Executivo, fomentar leis e acessos físicos, materiais e psicológicos ao aprimoramento dessa parte valiosa da nossa cidadania. No entanto, o que eu reputo como perigoso é permitir, em alguns casos, a candidatura de um deficiente mental sendo usado como manobra de algum cabo eleitoral, uma pessoa assim que está por trás desse assunto, querendo auferir vantagens. Ora, eu vou dar um exemplo. Não esse caso exatamente, mas para vocês terem uma ideia. Circulou nos meios de comunicação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público e da Polícia Federal, numa determinada eleição, que tinha um garoto, uma criança, um adolescente, ele devia ter 15 anos, que ele estava entrando com pessoas dentro da sessão eleitoral
que é o local de votação, e essas pessoas estavam se fingindo de cegas e entravam com esse rapazinho, com esse menino, e esse garoto ia lá na cabine de votação com autorização dos mesários, porque a lei permite que algum membro da família possa entrar com uma pessoa deficiente para exercer o direito de voto. Então esse menor que estava a mando de um candidato, recebendo um dinheiro, se passou como sobrinho do eleitor cego para ver se esse eleitor ia votar no candidato. O eleitor não era cego, mas se fingiu de cego. O menor não era seu sobrinho, mas disse que era sobrinho. Isso tudo a mando de um candidato para poder votar. Então vocês prestem atenção que é um assunto muito delicado esse, né? Que as pessoas podem burlar a legislação eleitoral. Claro que esse é um outro tema, mas me parece que esse caso foi descoberto, não tenho certeza, e a princípio esse comentário existiu na época, né, nos meios policiais e do Ministério Público, e me parece que foi evitado esse fato. No entanto, se esse comentário existiu e esse fato foi evitado, já dá para imaginar o perigo que é usar o deficiente físico como fraude numa eleição. Então, por isso que eu digo, o deficiente físico, mas que está com a mente perfeita, não tem problema nenhum. Mas a pessoa que está com uma deficiência mental, seja por um acidente orgânico ou por um outro acidente físico, que gerou essa deficiência mental, uma batida ou algo assim, e é usado como manobra, hoje ele é relativamente incapaz, mas nesse caso é possível ingressar com uma IR, que é ação de impugnação requerimento de registro, se tiver provas evidentes, provas resolutas de que essa pessoa não tem uma condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, né, que diz lá ipsis literis, né, 14, parágrafo 3º, inciso 2. São condições de elegibilidade na forma da lei, o pleno exercício dos direitos políticos. Então, o pleno exercício dos direitos políticos pressupõe também o pleno exercício das faculdades mentais. Essas coisas estão interrelacionadas. Uma coisa é valorizar o deficiente ao máximo, como fez o Estatuto do Deficiente de forma nobilíssima. Mas outra também é preservar o direito fundamental da representatividade da soberania popular. Então, são valores que devem ser sopesados e proporcionalmente defendidos, porque ambos são direitos fundamentais, o do deficiente e o da preservação da soberania popular e dos mandatos eletivos e das eleições. Muito bem, nós temos aqui, nesse momento, esse breve comentário. Vamos continuar com outros.